Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez em meu canal do Espaço Bíblia. Hoje vamos falar sobre as visões do Apocalipse. Então, se você não conhece o que é que significa cada uma delas, eu vou estar aqui explicando para vocês nesse vídeo. Então, roda a vinheta. Pessoal, a palavra Apocalipse, ela é de origem grega e ela significa revelação, ou seja, é revelar, é mostrar, é tirar o véu, desvendar. Pode-se também se definir como um livro de visões. Por isso, muitas pessoas falam do Apocalipse como algo como se fosse oculto. Porém, trata-se de uma revelação. Deus tem um plano cujo o desfecho é a vitória de Cristo. Então, pessoal, mas o que é o Apocalipse? Para a gente primeiramente entender o Apocalipse, é preciso conhecer o seu contexto e também é preciso conhecer as suas visões, que é sobre isso que o nosso vídeo vai falar hoje. Então já te adianto, se não for inscrito, se inscreve, ativa o sino de notificação para não perder nenhum vídeo mesmo. Então, vou passar agora alguns dados gerais sobre Apocalipse. Para você que nunca conheceu, o autor de Apocalipse, ele é o apóstolo João. Então, os destinatários desse livro foram para as 7 igrejas da Ásia. Então, foi escrito lá na ilha de Patmos. Pessoal, para lá onde eram enviados os prisioneiros da época do romano Domiciano, é esse mesmo, pessoal. Ele também tem como tema o conflito entre o bem e o conflito bem e mal. Primeiro, a vitória de Cristo, a implantação do seu reino eterno. As visões do Apocalipse, dentre várias visões do Apocalipse, estas são as 4 principais e orientam todo o livro. Tem as 7 igrejas do Apocalipse, que representam o período da igreja, da história da igreja ou outros tipos de igrejas nos últimos tempos. Também tem os 7 selos do Apocalipse, que são os acontecimentos que abrem o livro de Apocalipse para a compreensão da sua revelação. E também muito conhecido temos as 7 trombetas, que é um anúncio sobre o cumprimento de todas as coisas para o fim, para o final. E também tem, como a gente já sabe, as 7 taças. Isso é falando sobre a ira de Deus que se derrama sobre a terra para o juízo final. Vamos falar, pessoal, sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Primeiramente, a igreja de Éfeso. Pessoal, significa a igreja desviada, perdeu a direção, passou a desobedecer a Deus. A nossa segunda igreja é a de Esmirna, significa perseguida, sofre perseguição por ser fiel a Deus. Terceira igreja, pessoal, igreja de Pérgamo, significa uma igreja liberal, uma igreja permissiva, aceitando tudo na igreja. Quarta igreja, igreja de Tiatira, significa que é uma igreja relaxada, preguiçosa de evangelizar, de orar, de estudar a Bíblia. Temos também a quinta igreja, que é a igreja de Sardes, significa uma igreja morta, sem alegria, sem avivamento, não faz diferença nenhuma e nem incomoda o inimigo. A nossa sexta igreja, pessoal, é a igreja bem conhecida, claro, a de Filadélfia, que significa uma igreja abençoada, fiel ao Senhor, apesar das dificuldades. E a última igreja é a de Laodiceia, significa uma igreja morna, indecisa e serve a 2 senhores. E também não podemos deixar de falar sobre os 7 selos do Apocalipse. O primeiro selo significa o cavalo branco, que é o engano com a união das nações. O segundo selo é o cavalo vermelho, que quer dizer guerras e rumores de guerras. O terceiro selo, pessoal, significa o cavalo preto, que representa a fome e a falta de alimento. Quarto selo, pessoal, é o cavalo amarelo, que representa mortes por doenças e as pestes. O quinto selo, pessoal, significa a visão dos mártires, que representa as almas guardadas debaixo do altar de Deus. E o sexto selo significa os desastres ambientais.
ou seja, o Apocalipse é a destruição da natureza. E o último selo significa os 7 anjos com as 7 trombetas, que representa o anúncio do final, o anúncio do fim. As 7 trombetas, pessoal, do Apocalipse, a primeira trombeta ela vai representar o desmatamento e a queimada da terça parte da terra. A segunda trombeta ela vai representar os vulcões e os tsunamis. A terceira trombeta ela vai representar a poluição da terça parte da água doce. A quarta trombeta ela vai representar a poluição do ar e o escurecimento do céu. A quinta trombeta ela vai representar a perseguição espiritual por demônios soltos do abismo. E claro, a sexta trombeta ela vai representar guerras a partir do rio Eufrates, ou seja, Iraque. E a nossa última, 7ª trombeta, ela vai representar a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. E claro, pessoal, que eu não poderia deixar de falar sobre as 7 taças do Apocalipse. A primeira taça representa as úlceras nas pessoas que têm a marca da besta. A segunda taça, ela vai representar o mar que se torna em sangue. Terceira taça, ela vai representar os rios se tornam em sangue. Quarta taça é o aquecimento do sol. Rapaz, olhando assim, a gente já tá na quarta, porque o sol tá quente, né? O sol tá quente. Quinta taça representa trevas sob o trono do anticristo. A sexta taça vai ser o secamento do rio Eufrates e a guerra do Armagedon, meu pai. E a 7ª taça representa raios, terremotos e chuvas de meteoro. Bom, pessoal, aqui foi mais um vídeo do meu canal do Espaço Bíblia, falando sobre as visões do Apocalipse. Se vocês perceberam, falei cada uma por uma, o que representava cada uma. Isso é bom também para quem é novo convertido, que não conhece muito da Bíblia. Tem gente que eu já vi falar até que tem medo de ler sobre Apocalipse. Eu era uma pessoa assim, mas hoje em dia eu tenho uma visão totalmente diferente. Porque quando a gente lê, a gente aprende muito. Jesus ele abre a nossa visão para não ter medo, e sim aprender a se preparar para o fim. Então se prepare. Então, se você não for inscrito em meu canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like. Até o próximo vídeo.